Esse vídeo que você verá a seguir é apenas uma experiência pessoal. A Soul sempre indica que você procure um profissional da saúde antes de iniciar qualquer dieta. Valeu? Fala galera, faz uns dias tava sumido. Primeiro eu tava viajando, tirei uns dias aí pra... Não foi ainda umas férias, foi uma meias férias. Fiquei uma semana fora. Aí semana passada me deu preguiça de fazer os vídeos. Na verdade não foi preguiça, foi... cheguei de viagem, muita coisa. Final de ano teve o lançamento da série especial aí da Vulcano e da 3R5. A gente tá um pouco atrasado aí com essa parte dos nossos vídeos. Aí estamos retomando hoje. Até uma coisa que eu já queria fazer há algum tempo. Aqui está nosso amigo William, nosso cliente, né? Tem uma 3R5 e sabe, William, a nossa ideia é assim, a gente quer fazer vídeos e trazer aqui preparadores físicos, médicos, nutricionistas, para falar com o nosso público, darem dicas. E é legal, né? A gente está começando aqui essa série hoje com você, tá certo? Tá nos dando essa honra. Prazer. De estar começando essa série. E até eu falo assim, né? Eu tenho um amigo meu de negócio, a gente tem negócio junto há mais de 20 anos, e às vezes a gente fala assim de consultorias, né, tal. Aí ele fala assim, eu não gosto de consultor, porque assim, consultor, ele vem com as teorias dele, ele nunca fez, ele nunca testou, ele não sabe. E às vezes a gente fala, às vezes assim, vamos respeitar os profissionais da saúde, os médicos, os nutricionistas, mas o que é legal é que você não é médico, você não é nutricionista, né? Você seria um ciclista, você é um ciclista. Um ciclista. Né? E tem uma experiência, né? A gente já conversou aqui mais ou menos, vou deixar você contar um pouquinho agora, falar pra gente dessa tua experiência, dessa sua perda de peso e desse trabalho, dessa pesquisa que você fez. Conta um pouquinho aqui pra gente. Bom, referente à perda de peso, eu tinha um objetivo, né, agora no final do ano, que acabou semana passada, a gente já chega lá. Eu precisava emagrecer, né? Fui fazer uma prova, me inscrevi numa prova de 1.500 quilômetros no Chile, uma prova em Endurance, a prova Cross Andes. Cross Andes. Foi a primeira, né? É a primeira edição. Sim. Aqui no Chile. Ela é equivalente à Inca Divide, né? O mesmo formato. Então fizeram essa primeira edição aqui no Chile, e como eu já tinha ido para lá o ano passado, fazer uns passeios, mas só cicloviagens, aí na hora que eu vi, né, essa prova, eu falei, como se eu tivesse treinado para isso, né? Então eu acabei me inscrevendo. Só que aí quando eu vi 1.500 quilômetros, 23 mil de altimetria, terrenos bem íngremes, com terra, 9 dias para completar a prova. Quanto você pesava antes? Eu pesava 95. E aí eu comecei a ver um problema, né? Falei, não, tem que pelo menos dar uma emagrecida para poder fazer essa prova bem. Eu já vinha há um tempo procurando sempre uma alimentação saudável, né? Entrei nos outros tipos de alimentações. Um tempo eu parti para uma dieta, não digo dieta, né? Mas eu me aproveitei do estilo vegano da alimentação, né? Eu me dei bem um tempo, mas acabei não emagrecendo. Eu me senti melhor, mas acabei não emagrecendo com isso. Eu sou uma pessoa que eu ando de bicicleta todos os dias, que eu vou trabalhar com ela, então por mais que eu fazia atividade, eu não conseguia emagrecer. Eu comecei a pesquisar alguma coisa mais natural para emagrecimento, e aí foi quando eu encontrei, né, um artigo sobre alimentos naturais, né, e os benefícios. Foi bom, alimento natural, que eu já faço, vamos pesquisar. E dentro dessa pesquisa, acabei caindo numa dieta chamada dieta cetogênica. Nunca tinha ouvido falar também. E aí eu vi que tinha alguns atletas já fazendo isso ao redor do mundo. Eram mais atletas da bike, era difícil, não encontrei muito, mas era mais os triatletas, né? Eram mais triatletas e ultramaratonistas. Eu falei, posso verificar isso daí e aplicar na bicicleta, não vai ter problema. E aí foi o que eu fiz. Então eu comecei a estudar sobre os alimentos, aí estudei como
isso alterava o metabolismo do corpo, então eu estudei tanto a parte nutricional, estudando quais os tipos de carboidrato, tudo certinho, né? Os alto índice glicêmico, baixo índice. Depois eu comecei a estudar a parte do metabolismo em si mesmo, comecei a pesquisar assim, aulas de biologia para quem fosse prestar concurso em faculdade, né? Então toda a parte de respiração celular, a parte da como ocorre a queima de gordura no corpo, como ocorre a metabolização do carboidrato. Então aí eu juntei toda essa informação e comecei a estudar dieta cetogênica. Aí eu vi que aquilo fazia um sentido enorme, por mais que tudo que a gente aprende, né? Aprende na escola, e depois a gente vai ver alguns depoimentos, se alguém puder pesquisar, algum médico ou nutricionista que aderiu, né, para o estilo cetogênico, eles mesmos dizem que nas faculdades, nem no ensino médio, e na faculdade de medicina, tanto de nutrição, não ensinam para eles o benefício da dieta cetogênica. Você, só uma pergunta, você começou a fazer ela e estudar junto ou você estudou primeiro para depois aplicar? Não, primeiro eu estudei. Estudou para depois aplicar? Eu fui, na verdade, conforme eu ia estudando, eu ia aplicando, né? Então, quando eu tinha alguma dúvida, aí eu ia lá, estudava sobre o tema e aplicava. Sim. A aplicação já começou bem hard mesmo, porque eu já estava fazendo treinos para essa prova, eram treinos assim, tipo longões, só que longão pra mim é coisa de sair num dia e voltar no outro, isso pra mim é um longão. Mas só um parênteses aqui, antes da cetogênica, você já estava habituado com esses treinos? Sim. Você já treinava longo, você já fazia provas longas, treinos longos, mas você não emagrecia, você tinha um peso, pesava ali na casa dos 95. Né? Exatamente. Antes disso... Você se alimentava relativamente bem, né? Um pouco, já fazia uma dieta vegana e treinava, mas não emagrecia. Aí você passou a estudar e foi para cetogênica e começou a aparecer um resultado de você perder peso. Exato. Porque aí depois a gente entende que acontece o seguinte, por mais que eu treinasse, eu já fazia toda a série Audax, né, 200, 300, 400, 600, esse ano eu fiz a de 1000 também, e mantinha o mesmo peso, né? E aí depois que a gente estuda, a gente aprende que, não vou dizer a palavra problema, mas assim, o que não deixa a gente emagrecer é o consumo de carboidrato. Sim. Então, por mais que você pedale, vai dar mais fome e você acaba comendo mais, Sim. né? E o tanto de carboidrato que a gente come para repor tudo que a gente perde numa prova ou num treino, isso daí acaba zera a equação, né? Por mais que você treine, mas você acaba comendo mais e fica ali no mesmo patamar. Quando eu comecei a dieta cetogênica, implica em, né, cortar carboidratos. Assim, para ser cetogênica, você tem que ingerir no máximo uns 30 gramas de carboidratos por dia. Como eu conto isso, na verdade eu não conto, não peso nada. Eu simplesmente não como pão, não como arroz, não como massa, batata, farinha. Durante o emagrecimento, evitar batata e arroz também, por mais que sejam alimentos naturais. Todas as raízes também, mandioca, né? Essas coisas, né? Tudo. Né? Então fica ali na salada e legumes, né? Os legumes básicos, né? O tomate, cenoura, beterraba, né? Isso daí eu sempre como todos os dias. E aí muita carne, quanto mais gordurosa melhor. Então você vai lá, você pode se aproveitar dos torresmos, bacon, não é comer só isso, mas é comer isso até assim a sua saciedade junto com os legumes, né? Não é só um pratão de bacon, entendeu? Deixa eu te falar só para cortar um pouquinho você para falar. Eu também, há um tempo atrás, eu fui no médico e ele me indicou um pouco. Então eu também estou tentando fazer essa cetogênica. O legal, o que tem é assim, essa mesma coisa que você falou, corta, teoricamente, a base dela, você come menos carboidrato, controlar também a proteína, né? E a gordura é um pouco mais, mas a gordura, o importante é assim, a gordura boa, né? Sim, gordura boa, gordura natural. A gordura natural. Depois fala assim, né, eu não sei, em casa a gente vai fritar, sei lá, vou fritar um ovo, eu vou na banha de porco.
né? Na margarina, eu frito tudo na margarina. Na margarina, não, na manteiga. Na manteiga também, né? Eu até pedi, é difícil a gente achar banha. Por aí você sim, pede no sim, açougue e não tem. É que Tem que encomendar. É que assim, ó, ele é de São Paulo, né? A gente aqui é de Santa Catarina. Aqui é mais fácil. Aqui é mais fácil. Aqui a gente tem um pouco no estado, né? E tem mais um pouco dessa cultura de manter alguma coisa de tradição, assim, de fazer. Então, na verdade, eu tenho um amigo que tem uma fazenda, eu peço pra ele me traz da fazenda dele, é banha. Inclusive, se você me der um pouco, eu levo pra São Paulo. E uma coisa interessante aqui, que o André falou assim, mas pra gente que é atleta, aí a gente tem que fazer algumas adequações nessa dieta. Sim. Um exemplo é da proteína. Sim. Se você não for atleta, tem lá uma porcentagem, não cabe a mim, né? Como ele falou, não sou nutricionista, então não cabe a mim ficar falando as porcentagens. Sim. Mas tem uma porcentagem de carboidrato, que é até 30 gramas, vamos falar assim. E depois tem uma porcentagem para proteína e uma maior porcentagem para gordura, né? Como a gente é atleta, a gente tem que repor muita proteína. Então eu fiz essa adequação. Come mais proteína. Eu como mais proteína que no meu prato tem ali aquela proporção que eles dizem, mas a gente acaba suplementando um pouco, isso quando necessário, assim, também com mais proteína. Sim. Então, e fala uma coisa, quantos quilos você perdeu em 4 meses? Na verdade, em 4 meses eu vou reduzir. Em 2 meses e meio eu já tinha perdido 15 quilos. E aí eu saí de 95, fui para 80. E aí eu estacionei nesses 80, que a gente diz que eu cheguei meio que num platô, mas para mim estava ótimo também, porque 15 quilos a menos, né? Eu fiquei com um corpo assim, bem magro. Quem me conhecia, porque em 2 meses, né? Uma pessoa que não me viu, me olha, assim, achava que eu estava doente, né? Tinha gente, não sei se vou falar que a minha esposa, ela chorou. Ela olhava pra mim e ela chorou. Eu falei, nossa, tá ruim mesmo, né? Mas eu tinha um objetivo. Eu falei pra ela assim, é igual um filme, né? Que o ator vai lá, emagrece pra fazer aquele papel, depois ele engorda de novo. Eu falei, amor, eu só vou fazer a prova. Depois disso eu engordo de novo, tá bom? Aí foi meio que assim, só que eu acho que eu tô meio que enganando ela, porque eu não quero mais engordar, André. Sim. Eu tô muito bem, assim, com esse peso. O processo da dieta, ele deixa o nosso corpo muito bem, muito disposto para outras coisas também. A questão da dieta não é só o emagrecimento, ela muda o metabolismo do seu corpo. Então, eu praticamente, assim, me sinto outra pessoa, né? Tanto é que eu fui fazer umas provas, eu não me reconheci na prova, até pelo resultado obtido, né? Provas que eu até então eu concluía, mas ficava entre os últimos, ou pelo menos, aí com muito treino eu consegui ficar entre os top 10. Logo depois da dieta, a última prova que eu fiz, uma prova de 600, lá do Audax ABC, de alta dificuldade, né, que é a prova da série Cláudio Clarindo, eu acabei sendo o ponteiro da prova, né, do início ao fim, assim, coisa de 3 horas, né, de vantagem do segundo colocado. Isso porque eu acabei perdendo meu celular no meio da prova ainda, coisa que depois fiz as contas mais umas 2 horas. Então, assim, eu não me reconheci na prova, entendeu? É uma coisa, né, que a gente estava conversando um pouco antes, né, sobre esse processo, essa dieta. E essa dieta, ela, além de ajudar essa questão de perder peso, é uma coisa que ajuda bastante a gente, né? Eu já percebi um pouco quanto aumenta a nossa concentração, nosso foco. Eu acho que para quem até qualquer tipo de trabalho, né? Eu no meu trabalho, você no seu trabalho, ou ali em cima, quando você está em cima da bike, você está numa prova, você tem um objetivo e acho que você fica mais, tem mais foco naquilo. Tem mais concentração. Tem mais concentração, acho que isso de uma certa forma ajuda a ter um resultado melhor, né? Sim, a gente acaba raciocinando melhor. A gente conversou um pouquinho antes, a explicação para isso é que é o seguinte, né? Quando a gente está nesse processo cetogênico, a energia para o nosso corpo não vem mais do amido ou do carboidrato, né? Que aí se torna uma glicose no sangue que vai virar, né? O glicogênio vai alimentar o cérebro para o funcionamento dele. Sim. E não tem o carboidrato, da onde vai pegar? Da queima de gordura. A energia que vem dessa queima de gordura, ela é como se fosse uma energia aditivada, como se a gente estivesse rodando com álcool
né, o tempo todo comendo carboidrato, a gente está rodando com o carro rodando com álcool. Que como é que chama essa energia? São corpos cetônicos. Corpos cetônicos, né? Isso, por isso que a dieta cetogênica, né, vem dos corpos cetônicos que são gerados com a quebra da gordura. E isso, quando bate no cérebro, o cérebro está sendo alimentado com uma gasolina aditivada, né? Tanto o cérebro quanto nossos músculos, né, o corpo inteiro. Sim. E assim, é impressionante, é uma coisa inexplicável na verdade, por isso que tem que ter muito estudo e um médico e nutricionista que adere a esse tipo de dieta, eles mesmos, eu tenho lá uns depoimentos, né, que eu acabei vendo, de médicos que tinham vontade de ligar para os pacientes para pedir desculpas pelo tratamento até então. Sim. Porque assim, querendo fazer a pessoa emagrecer pedindo para ela comer algo que não emagrecia, sabe? Então é uma coisa... Vamos falar um pouquinho, eu quero que você fale um pouquinho que também me chamou bastante atenção, né? Da prova, mais de 1.500 quilômetros. Quanto de altimetria? Foram 23 mil de altimetria. Nos Andes, né? Então quer dizer, nós temos lá a altitude, a questão do rarefeito, né? Imagino calor, frio, deve ter todas as sensações. Você falou um pouco, né, que você começou a prova num ritmo e você ainda precisava, você demorou um tempo até adaptar a dieta à prova. Isso. Aí quando você adaptou, aí engrenou. engrenou. Aí conta um pouquinho dessa situação. Então, a prova foi no Chile, a Cross Andes, e tinha atletas do mundo inteiro, né? Tinha suíço, francês, tinha uma americana profissional lá, fora todos os chilenos que já estão acostumados com aquele terreno, os caras muito brutos, argentinos, e eu e o mexerica de brasileiro lá. Então a gente no meio daquele povo todo. Beleza, começou a prova, pra mim era novidade, eu nunca tinha participado de uma prova desse nível. Eu entrei na prova muito confiante. Abriu um parênteses só aqui, essa prova foi degrável, né? De grave, exatamente. Vamos voltar para o assunto aqui. Metade era asfalto e metade era estrada de chão. Estrada de chão, com muita inclinação. Só de lembrar, mas beleza, vamos voltar aqui. Primeiro dia, eu tive alguns erros estratégicos por conta de não conhecer o estilo de prova e acabou me quebrando logo no primeiro dia. Tive muitas câimbras, um problema no pé que já vinha trazendo. No dia, acho que o psicológico ajudou a derrubar também. Primeiro dia acabado, André, acabado. Aí eu não consegui adaptar nada da dieta nesse dia por conta de todos os problemas. O segundo dia, eu já tentei usar mais a parte da alimentação a meu favor e fui descansando ao longo do dia, porque o primeiro dia foi muito duro. Então o segundo dia foi é igual aquele pedal regenerativo que a gente faz depois no longão. Amanhã eu só vou fazer um regenerativo. O segundo dia na prova foi assim. Só que eu me recuperei tão bem que aí eu tive um outro erro estratégico depois do segundo pro terceiro dia. Eu falei assim, eu tô bem, eu preciso recuperar a posição, eu não vou descansar hoje, eu vou do segundo pro terceiro direto. Aí saí na madrugada, fui pedalando, só que aí chegou a partir da manhã, começou a dar um sono, uma coisa absurda. Aí eu tinha que parar ao longo do terceiro dia inteiro para ficar descansando, dormindo. Perdi todas as posições de novo, tudo que eu tinha. Então, antes eu ter descansado lá. Aí chegou no final do terceiro dia, eu encostei a cabeça, eu vi tudo que eu tinha feito de bom e de ruim nesses 3 dias. Aí eu falei assim, eliminei tudo que tinha dado errado, falei assim, vou fazer só o que deu certo. Aí eu esfriei a cabeça, aí eu comecei a aplicar realmente 100% a parte da dieta. Aí eu já saí no quarto dia em jejum, na madrugada. Eu fui comer só depois lá perto da hora do almoço. Aí nesse dia eu comi o dia inteiro 400 gramas de salame, né? Que era o que era fácil comer na hora, então eu não parei em nenhum restaurante para comer. Eu comprei salames fatiados, coloquei na bolsinha, pedalando e comendo uma fatiazinha na hora que dava vontade. Ali era bom que já tinha um sal também, né, o salame, e só líquido ao longo do dia inteiro. Então era salame e líquido. Quarto dia. Chegou no final do quarto dia, eu estava muito bem. Só que mesmo bem, falei, não ia cometer o mesmo erro do segundo pro terceiro. Eu falei, não, vou descansar. Aí eu dormi 1h30, pronto pro quinto dia.
Aí o quinto dia a mesma coisa, só líquido e salame. Aí eu consegui recuperar muitas posições, eu saí de 8º. Eu tive um acidente também, não lembro que dia que foi, se não me engano foi no 3º dia, que me derrubou psicologicamente, assim, porque eu fiquei bem mal. Eu achava que não ia dar mais para continuar, porque eu bati em umas pedras, estava numa curva, tinha um areião, me jogou para as pedras e do outro lado aqueles penhascos gigantescos. Então antes, eu não, mesmo me derrubando psicologicamente, eu pensava assim, melhor as pedras do que o barranco, né? Sim. Então aqui ainda trago algumas coisas de lá. Aí bati joelho, quadril, cotovelo, mas eu vi que dava para continuar na prova, né? Eu ficava olhando pro botão SOS ali, falando, não vai ser dessa vez. E fui. Então, 4º dia eu fui bem, descansei, 5º dia, melhor ainda. Aí, de 8º, aí eu fiquei na 3ª colocação, e aí mantive isso daí até o final, até a chegada. E graças à dieta, porque no 4º e 5º dia eu não parei para comer, né? Daí você terminou em 3º. Terminei né? em 3º. Fez em 5 dias, né? 5 dias e 11 horas, segundo a organização. A prova ela é programada para até 9 Até dias, 9 né? dias. Então tem gente, se chegar depois dos 9, é desclassificado. Até Exato. o 9º dia você pode completar, você vai ter concluído a prova. Na frente dele chegaram só 2 chilenos, né? Que a gente Isso. tem que pensar que ele vai estar um pouco mais adaptado ao ambiente, vamos dizer assim, né? Para você foi um pouco tudo mais novo. Chegou na frente do Mexerica, então quer dizer, a partir de hoje, o Mexerica é muito conhecido no cenário do ciclismo. O Mexerica ainda é meu ídolo. Então acho que você não é tão conhecido ainda, mas vai ficar, porque fazendo isso que está fazendo vai ficar mais famoso que o Mexerica. Então ele conseguiu chegar na frente, né, do Mexerica, e o Mexerica tem essas provas, ele fez aquela lá da Transiberiana, ele tem essa característica, fez agora recente o Race Across America, ele tem essa característica, mas é legal essa referência, porque além de mostrar para todo mundo que está aí o quanto é difícil, ver o quão bem você fez essa prova, né? O quão bem você conseguiu fazer, conseguiu chegar, né? É legal a tua história, né? Porque você traçou um objetivo, foi atrás dele, né? Pesquisou, não se contentou. Eu acho que hoje em dia, tem muito disso, não só, posso falar o ramo que a gente está, às vezes a gente fala muito assim, eu também não concluí nenhuma faculdade, tá? Eu até falo, eu fiz o 2º colegial, me formei em técnico contábil, cheguei a fazer 2 faculdades e parei pela metade. Eu fiz 2 anos de economia e 2 anos de comércio exterior, mas nunca concluí. E fiz um ano de educação física também. Agora, recentemente, há 2 anos atrás, eu fiz um ano de educação física. Eu nunca consegui concluir, mas a gente sabe, entra numa faculdade, não aprende. Então eu comecei a fazer educação física, você aprende uma coisinha aqui, coisinha lá, mas a gente vê hoje, nota que a gente tem muita informação por aí, e às vezes os profissionais que estão formados não estão estudando, não estão se reciclando, e a coisa para. Então eu falo, na minha situação, a gente hoje, lógico, eu não termino a faculdade, não fiz uma pós-graduação, mas nem por isso eu deixo de estudar. Eu sempre estou fazendo um curso aqui, um curso lá, lendo, aprendendo, e isso que você fez também mostra isso, ó. Você percebeu, você foi lá na nutricionista, não era uma questão dela, ela mostrou, não sabe menos que você, aí você foi atrás, né? Sobre o processo foi difícil encontrar um nutricionista que então, acho que me ajudasse. Fica de alerta, né? Acho que para todo mundo, em todos os segmentos, né? Qualquer segmento que você atue, né? Eu acho que hoje a gente tem um monte de informação, o válido é a gente estudar, se reciclar, buscar objetivo, né? Quando a gente tem um objetivo e a gente quer, foi fácil ou não? Fácil? Foi muito difícil. Foi difícil. Mas só um adendo também, né? Quando eu fui porque eu precisei levar um atestado lá para o Chile para a prova, né? Para a organização, atestando que eu estava bem, né? Sim. Fisicamente e psicologicamente. Então fiz uns exames, levei na médica,
E aí ela olhou os exames e falou, tá tudo ok, tudo dentro do normal. E aí eu comentei com ela da dieta, porque tinha dado só um resultado lá que deu um pouquinho... Tava no normal, mas estava quase no mínimo, né? O que é? Pode falar Eu pra gente? não lembro, desculpa, não lembro. Que eram tanto aqueles monte Sim, de detalhes sim. do sangue. E era um que não é comum, não é um triglicérides, não é? Era uma outra coisa. E aí eu comentei da dieta, se tinha a ver. Na hora que eu falei da dieta pra médica, ela falou, nossa, aí ela ficou com medo. Ela falou, não, imagina, não pode, isso faz mal, isso inflama tudo que alguém que falar alguma coisa contrária, fala que inflama, né? Ela disse que inflamava meu corpo e que isso ia me matar. Aí eu parei de falar, né? Eu falei, não, deixa ela terminar de falar. E eu falei, depois eu posso voltar aqui só pra trazer sei lá, se eu ganhar uma medalha, só pra te mostrar que não, pode vir. Eu falei, então tem que voltar lá pra mostrar o troféuzinho pra ela, de terceiro lugar. Mas é isso, ela estava formatada num processo, né, que aprende na faculdade de temos que ingerir carboidrato, né, sendo que depois a gente aprende que o carbo não é fundamental na nossa dieta. Né? Até é muito legal, né, mais uma vez, a história, o contexto todo, o exemplo, né, vamos colocar na descrição do vídeo embaixo o link do teu... Porque eu sei que quando você vai para as provas, você sempre coloca alguma coisa, o registro. Eu vou colocar para o pessoal, né, quando você for para uma prova, o pessoal te acompanhar num outro evento que você vai fazer. Vou colocar do seu canal, vamos colocar aqui embaixo. Né? Então, para quem tiver curiosidade, quiser saber mais informação, pode perguntar? Não, podem perguntar? Então, manda lá, entra, segue ele, manda lá, pergunta para ele, vê o que vocês querem tirar de dúvida, saber. Já estou sabendo, estava falando para ele, tal, legal, essas provas que você faz, estava falando para ele ir para o Race Across America, né? Porque é uma prova difícil, muito difícil, dizem que é uma das mais difíceis que existe no ciclismo, mas eu acho que nessa tua pegada aí, acho que você vai... Eu acho que dá. O que eu espero é conseguir um apoio, porque precisa de uma organização, né, por trás. Assim, ó, nem ia te falar nada, até para finalizar, eu quero falar duas coisas. A gente resolveu começar esse vídeo com uma série, como eu falei para vocês, para a gente chamar pessoais da saúde, mas eu tive uma outra ideia. Até a Samia, que está no nosso marketing, está aqui atrás. Se alguém que assiste o nosso canal tiver tido uma experiência na vida, alguma coisa assim parecido, que conseguiu botar uma meta, conseguiu alcançar, conseguiu suplantar, tiver uma história legal, manda pra gente, quem sabe a gente não convida vocês para virem aqui na fábrica, conhecer a gente e contar a tua história também, que eu acho legal, a gente dá exemplos de vida, é bem bacana. Então eu acho uma ideia que surgiu agora legal. Esse do Race Across America, assim, deixa eu contar para você. Esse ano teve uma dupla brasileira que eles moram lá, que é o Barry e o Clayton, tá? Aí eles formaram uma equipe, até o João, que trabalhava aqui no nosso marketing, tinha sido contratado para eles para ir lá dar o apoio. E outro que tinha dado apoio para essa turma foi o Samuca, que o Samuca do Power Link Bikes, que é um canal que a gente tem parceria, e o Samuca também deu todo esse apoio para eles lá. O Samuca mora nos Estados Unidos, tá? Mora lá em Miami. É óbvio que, por exemplo, acho que um grande segredo dessa prova, acho que tá lá nessa logística toda, né? Então eu não sei, é uma coisa que eu não conversei com o Samuca, eu vou conversar com ele, tá certo? Ver como é que seria, eventualmente você fazer essa prova, a gente apoiar, tá certo? Junto com o Samuca. O Samuca não sabe, ele não sabe, eu não falei nada com ele. Daqui a pouco ele vai falar, pô, você me colocou isso aí, a Justa falou lá, não colocou no... Samuca, assista os seus vídeos, hein, cara, dá um apoio aí, hein. Então a gente fechar com o Samuca, o Samuca ele vai fazer individual, tá? Não é individual. Em equipe, ele quer fazer individual. Da gente combinar e fazer, dar o apoio, mas tem uma coisa.
Você só pode, a bike você tem que usar a 3R5 nessa jornada. Com todo o prazer. Tá certo? Uso, então certeza. Vamos ver se a gente consegue juntar essas três forças aí, o Samuca lá, a Soul e a terceira força, é lógico, a mais importante você, a gente combinar e a gente fazer esse desafio. E o ano que vem tá uma equipe nossa lá com você representando a gente fazendo essa prova lá. Poxa vida, hein? É? Bom, nem rolou ainda, mas já tô agradecendo Não, aqui, mas né? é o que eu tô falando. O desafio, a gente tem um monte de coisa para preparar. Uma das coisas mais importantes, eu acho que é a logística lá. Né? Acho que o Samuca teve esse primeiro ano, essa experiência. E quem sabe ele não pode ajudar a gente acaba formando essa equipe, esse desafio aí pra gente fazer. Tá? E aí a gente vai contar, nós vamos contar e vamos ter que criar uma série para isso aí, né? A gente vai ter que criar uma série, como é que você vai o seu treinamento, a sua alimentação, depois nós vamos fazer a sua viagem, depois vamos fazer a sua preparação e a prova como um todo, né? Então é um trabalho perfeito. Quanto à minha parte, vocês podem contar 200%. Então, como nasce hoje esse desafio, né? E essa prova, né? E essa situação, né? Mais uma vez quero agradecer toda a confiança que você teve na gente, né? Na marca, tirando os contratempos, né? E ter insistido, ter ficado com a gente. Obrigado, agradecer você por isso, agradecer por ter dado essa chance para a gente mostrar para o pessoal esse exemplo, e já, né, agradecer também, quem sabe, esse projeto que se inicia hoje e quem sabe a gente estabelece uma meta bem audaciosa aí pro Race Across America. Tudo que você agradeceu, eu agradeço o dobro, André. Valeu. Sério mesmo, tá bom? Valeu. Obrigado. Mais uma vez, obrigado. Valeu, turma. Até a próxima. Um abraço. Valeu.